Deus seja louvado, muito bom dia, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, nessa sexta-feira, em nome de Jesus, porque operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Recadinho de Deus para você nesta manhã de sexta-feira está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, lá no versículo de número 4. Olha esta palavra, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Que situação difícil que Davi está enfrentando. Davi, ele teve a sua cidade, chamada Ziglag, totalmente saqueada pelos amalequitas, inimigos do povo de Deus, e colocaram fogo, estava totalmente em cinzas. Aquele povo alça sua voz, chora pela situação, que não havia mais nele força para chorar. Situação muito difícil. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis da vida. Às vezes nós perdemos até a força. Mas uma atitude que nós tomamos por fé pode mudar toda a situação. Das cinzas pode reconstruir, das cinzas pode vir uma prosperidade, das cinzas pode vir uma providência, porque operando Deus nas cinzas, Ele faz coisas grandes para nossas vidas. Se você tem vivido um momento tão adverso, tão difícil, que você não venha temer. Davi estava num momento muito difícil, esposa, filho, tudo foi levado cativo. Então, quando Davi ele vê aquela situação, claro que ele sente, como nós também sentimos, mas Davi tem uma atitude que vai mudar toda a história dele, vai mudar toda aquela situação em favor dele. Olha o versículo de números 8, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Então, duas coisas importantes que Davi fez. Ele se esforçou-se no Senhor e ele consultou o Senhor. É isso que nós devemos fazer naqueles momentos cinzentos da nossa vida. Se esforçar na fé e consultar a Deus. Colocar aquele momento de cinzas nas mãos de Deus. Quando Davi ele se esforça e ele consulta a Deus, porque o momento era muito difícil. O momento era tudo de cinzas. Não tinha vida, não tinha família, só perda, só catástrofe, só momento de angústia, difícil. Mas a Bíblia diz que ele se esforçou. Ele falou: não, eu preciso de Deus, só Deus nessa situação aqui. Então, quando ele se esforça e ele consulta, Deus dá a ele a palavra da vitória. Davi, você vai libertar, você vai tomar tudo de volta, não vai perder nada. Então, quando nós nos fortalecemos em Deus pela nossa fé e consultamos Ele, buscamos uma orientação na palavra dEle, o que é cinza vai se tornar prosperidade, alegria. Entenda isso. Aprenda a se esforçar pela sua fé em Deus e consultar o Senhor e acreditar na resposta da consulta, no resultado que a consulta vai lhe trazer. Com certeza você já foi ao médico com um problema e ele te deu um receituário para você ser medicado e tomar aquele medicamento. Você não tomou? Você não acreditou naquela prescrição do médico? Por mais que ele é humano, frágil, falho, mas você acreditou nele. Não é verdade? Porque ele estudou para aquilo, para lhe prescrever, né, um medicamento para o seu problema, porque ele te consultou. Então Deus, ele faz uma consulta em nosso coração. Ele esquadrinha o coração do homem para ver o que tem no coração. Nesse momento de dificuldade de Davi, Deus, quando vai esquadrinhar o coração dele, vê o quê? Que ele está se esforçando em Deus, está consultando a Deus. O que Deus fez para Davi? Ele prescreveu a vitória de Davi. Nesta manhã, Deus está prescrevendo a sua vitória, mas
se você aceitar o receituário de Deus. Qual que é o receituário de Deus no momento de cinzas? Se esforçar no Senhor e consultar o Senhor. É simples assim. Esse é o receituário de Deus para mudar a sua vida, mudar um momento, mudar uma situação que está muito te angustiando. Então se fortaleça na fé. Deus é contigo. Consulta Deus. Busque uma palavra de Deus. Essa palavra que está te dando essa manhã, esse receituário. Fale para Deus. Determina a sua vitória. Determina a sua mudança. Esforça-te e Ele te ajudará. Então, quando Davi consultou e Deus deu o receituário, a Bíblia diz que tudo Davi recobrou, não lhe faltou nada, não perdeu filho, esposa, nem dele, nem de seus soldados. Tudo ele recobrou e muito mais ele obteve, porque ele pegou todo o despojo, os bens dos inimigos que fizeram essa maldade com ele, e tudo ele pegou, quer dizer, aquilo que era o mal se tornou um bem, aquilo que era perda se tornou uma prosperidade na vida de Davi, e que assim se faça na tua vida, em nome de Cristo. Amém? Então levante sua cabeça, se fortaleça em Deus, consulta Deus, Deus vai te dar direção, vai na direção de Deus, que tem uma vitória chegando na tua vida, uma mudança chegando na tua vida. De cinzas vai viver alegria, de cinzas vai ser prosperidade, de perda vai haver ganho, em nome de Jesus. Amém? Este é o recadinho de Deus para você nesta manhã de sexta-feira, e que Deus muito venha prover as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana 894, no bairro Vila Virgínia. Os nossos cultos são às quintas-feiras, 7h30 da noite, aos domingos, 9 da manhã e às 18 horas. Desde já, seja o meu convidado, minha convidada toda especial, estar conosco, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Amém? Você ama esta obra de Deus? Então seja um semeador no ministério do pastor Carlos, da Igreja Cristã em Cristo Reina, enviando suas doações, se você quiser dizimar no ministério, esteja à vontade, e que as suas ofertas sejam por liberalidade e por generosidade, por princípio de amar a obra de Deus. É esse tipo de oferta que o Senhor se agrada, não por força nem por violência não, mas pode abençoar o ministério do pastor Carlos, que estarei colocando você nas orações. Não é para barganhar não, é para Deus te abençoar mesmo, porque aquele que abençoa a obra de Deus é digno de ser abençoado por Deus. Amém? Deixarei na descrição o Pix, faça sua doação, que muito Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, forte abraço do pastor Carlos, e nunca deixe de declarar pelos teus lábios que eternamente Deus seja louvado.